Lili pede calma para Rafael e diz que o resultado do exame sai hoje e que aí sim eles podem conversar. Germano, que está escutando a conversa, fica atordoado e sai da casa. Rafael fala que ela pode contar com ele sempre. Lili agradece, mas diz que espera que não seja necessário. Rafael diz que isso é pela história deles. Ele dá boa sorte e vai saindo. Mas Lili chama ele e diz que quer muito que ele seja feliz. Rafael então sai. Germano chega na sua sala da Bastille atordoado. Dona Mirtz entra e fala para ele não se esquecer da reunião. Mas Germano fala para ela cancelar todos os compromissos, porque ele não está com cabeça para nada. Ele sozinho diz que nunca pode acreditar que pode ser feliz. Na sala de Lili, Eusébia pergunta para a patroa se ela quer um copo d'água e pergunta se ela está nervosa sim por causa de Rafael. Lili diz que na verdade é por causa de Cassandra que contou tudo para ele. Na casa de Hugo, Cassandra vai saindo com pressa e diz que está indo na casa de Lili e revela que acha que finalmente ela e Lili estão se entendendo e que chamou ela para conversar. Ela ainda pergunta para onde o pai está indo. Ele diz para o Flor do Lácio e Sandra diz que seu pai está muito apaixonado. No estúdio, Kátia e Lourdinha diz que estão prontas para as fotos. Charles revela que só tem um vestido. Lu diz que Floresval está levando outro. Kátia e Lourdinha ficam furiosas e Lu diz que elas vão poder falar isso pessoalmente para Floresval. Na casa de Rosângela, Jenny chega em casa e vê que o fogo está ligado e desliga chamando pela mãe. Rosângela aparece desesperada só com uma toalha e diz que não sabe onde está com a cabeça. E Jenny diz que a mãe está com a cabeça no pedido de casamento do Floresval. Rosângela diz que está confusa. Jenny fala para a mãe pedir desculpas para ele. Rosângela então recebe uma ligação de Leila convidando ela para posar e Rosângela acaba aceitando. Rafael chega no estúdio e Leila pergunta como foi a conversa dele com Lili. Rafael diz que foi boa e que se sente mais aliviado. Leila pergunta se o filho é dele. Rafael diz que ainda não sabe, mas que se for, ele vai assumir. Rafael revela que essa conversa deles foi só um carinho. Leila pergunta que tipo de carinho e Rafael diz que a menina está com ciúmes. Cassandra chega na mansão toda feliz e Lili pergunta que direito a menina tem de contar que ela está grávida para Rafael. Sandra começa a pedir perdão e explica o que aconteceu e que acabou contando sem querer. Lili diz que se Germano descobrir que ele vai ser o último a saber, Sandra diz que pode soltar a bomba para Germano. Lili diz que é ela que tem que contar para o ricaço. Sandra diz que Lili não conta logo. Lili diz que não aguenta mais a menina falando bobagem. Cassandra implora para que Lili não obrigue Fabinho a terminar com ela. Lili diz que nunca faria isso. Cassandra diz que sabe o que contou, mas que foi sem querer e ainda pergunta quando ela estava pensando em contar. Lili revela que era quando soubesse quem é o pai e que o resultado do exame vai sair hoje e chama Cassandra de tonta. Sandra diz que para quando sair o resultado, Lili contar para ela, porque ela está morrendo de curiosidade. Lili faz uma cara de brava e Cassandra tampa a boca para não falar mais nenhuma besteira. No Flor do Lácio, Elisa fala para a mãe que Arthur quer que ela faça um cursinho rápido de Paris e que ela não pode chegar lá na França perdida. Gilda dá boa sorte e a ruiva vai saindo. Hugo chega e Elisa sai. Hugo pergunta se Gilda está bem e ela diz que só vai melhorar quando descobrir quem está pegando o dinheiro dela e que vai armar uma armadilha para pegar esse ladrão. Hugo diz que ela ainda está desconfiando de Riscado e Gilda diz que não pode acusar ninguém sem provas. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim,
o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Carlinhos vai contar toda a verdade para a mãe que está pegando dinheiro ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Riscado vai voltando com as crianças para o Flor do Lácio e Carlinhos vê Dino e diz para Riscado que vai buscar umas figurinhas com um amigo. Riscado resiste um pouco, mas diz que tudo bem e entra no bar com Daisy. Carlinhos encontra com Dino, que pede mais dinheiro. Carlinhos diz que dá um jeito e Dino diz que encontra o filho no mesmo lugar. Carlinhos então volta para o bar. Montanha vai arrumando a quadra e Maristela chega para falar com ele. Ela pergunta se tá tudo certo para o encontro deles. Montanha confirma e Maristela vê Rosângela e corre para falar com ela. Maristela, conversando com Rosângela, começa a falar uma das passagens que tem em um de seus livros de autoajuda. Rosângela não leva muito a sério, mas Maristela diz que queria dar um toque e diz que Floresval sempre fugiu do casamento dela, igual o diabo foge da cruz, mas que agora ele pediu Rosângela na frente de todo mundo e que ama ela de verdade. No estúdio, Floresval chega com o vestido das fotos e Kátia começa a dizer que Floresval devia estar galinhando por aí, e Lurdinha completa dizendo que ele não presta. Lu acalma a situação, mas as duas dizem que só vão fotografar quando Floresval sair do estúdio. Mas Floresval fica cabisbaixo e triste e sai do estúdio. E Lurdinha diz que ele deve estar na pior mesmo. Floresval sai e Leila conversa com o Rafael, que diz que quando fica meio à toa, ele pensa na possibilidade dele ser pai. Leila diz que trabalhar é o melhor remédio. Rafael diz que outra coisa também seria, mas a menina não colabora. Ele sai, mas ficam trocando olhares. Elisa chega no apartamento de Arthur e se depara com um apartamento todo diferente e bem frio. Stellinha e Maurice aparecem dizendo que eles estão no outono de Paris. Cida, com uma sanfona na mão, diz que não consegue tocar sanfona, mas Maurice diz que isso é acordeon. E Stellinha diz que Cida não nasceu para ser rica. Stellinha começa a falar em francês e Arthur fala que sua mãe disse que é para Elisa trocar de roupa e entrar no clima. Gilda vai ajudando Daisy na tarefa escolar e Carlinhos chega e Gilda fica furiosa que o filho voltou sozinho. Daisy diz que Riscado não queria deixar, mas que o irmão foi mesmo assim. Carlinhos manda Daisy calar a boca e Gilda fica mais brava ainda e diz que o menino vai ficar de castigo e coloca ele sentado em uma mesa. Riscado desliga o telefone e fala que os camarões chegam hoje. Gilda diz que se ela não estiver lá, é para Riscado pegar o dinheiro que vai estar na gaveta. Mas Carlinhos fica com o pescoção escutando tudo. No apartamento de Arthur, eles vão entrando no clima parisiense e Maurice fala para eles comerem a baguete. Elisa diz que Maurice estava com a baguete no sovaco até agora. E Arthur revela que para os franceses isso é normal. Stellinha oferece um queijo para Elisa, mas a ruiva diz que tá achando que ele está mofado demais. Stellinha diz que é assim que é bom. Maurice fala para o filho não levar Elisa para Paris, e sim eles, e ficam muito bravos. Elisa diz que eles estão sem paciência só porque ela não sabe falar francês. Maurice diz que também, e fala que bufou igual todo francês faz toda hora. Cida fala para Elisa esquecer essa Paris, mas Elisa diz que o trabalho dela é lá, e fala para Arthur que acha que não vai se adaptar. Arthur diz que tudo vai dar certo e que ele vai cuidar dela. Na sala de Germano, Jonatas entra e diz que ficou sabendo que a reunião foi cancelada. Germano diz que não está bem, mas que o problema dele não é de saúde. Ele revela que precisa tomar uma decisão, mas não sabe como. Jonatas se propõe a ajudar. Germano pergunta se Elisa aceitou ir para Paris e Jonatas confirma. O ricaço revela que foi ver se o convite da agência era real e aí foi confirmado que é mesmo. Jonatas diz que a única coisa é Arthur ficando toda hora com ela.
mas que agora ele tem que confiar na ruiva e diz que é fundamental eles confiarem em quem ama. Germano diz que o menino acabou de ajudar ele no seu problema. No estúdio, as duas amigas vão fotografando e Rafael diz que eles têm as fotos e Leila agradece Kat e Lurdinha. Elas vão indo embora, mas veem Floresval bem triste e as duas ficam com dó, mas para não cair na tentação, vão direto para o banheiro. Rosângela chega no estúdio e Floresval automaticamente muda a cara. Rosângela diz que ele sumiu e que tá sem ver ele desde o casamento. Floresval diz que acha que ela já falou tudo o que tinha que falar e que foi um não. Rosângela diz que ela não queria deixar ele assim. Floresval diz que está bem e pede para Lu se ele pode esperar lá fora, mas a menina fala que ele já pode voltar para a revista. Leila então fala para Rosângela que ficou feliz que ela aceitou o convite. No apartamento, Elisa se oferece para ajudar a Cida a limpar as coisas, mas Estelinha fala para Elisa não fazer isso. Elisa diz que vai trocar de roupa e voltar para o Brasil. Arthur pergunta se ela precisa de ajuda. Elisa diz que ela vai fazer igual os franceses e dá uma bufada para ele, e entra para o quarto. Maurice diz que pelo menos isso ela aprendeu. Sozinhos, Arthur fala para os pais que na próxima aula eles têm que criar uma situação mais romântica, e Maurice diz que é difícil quando uma mulher dá muito trabalho. Elisa volta trocada e Arthur diz que ele pode dar uma carona para ela. Elisa pergunta se ele vai até o bairro de Fátima. Arthur diz que a felicidade é estar na companhia dela, e Elisa aceita. No estúdio, Rosângela fica um pouco tímida e Rafael diz para ela relaxar, mas Rosângela diz que não está acostumada com essas coisas. Ela começa a se soltar e Jonatas chega dizendo que não está acreditando no que ele está vendo e que foi conferir com os próprios olhos. Rosângela diz que agora que ela vai ficar com vergonha mesmo. Jonatas pergunta para Leila o que são essas fotos. Leila explica que é para a revista e que nessa matéria eles estão colocando várias mulheres diferentes no mesmo vestido e que assim eles querem mostrar a diversidade feminina e criticar o padrão de beleza. Ela ainda diz que elas querem mulheres reais e nada de Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Elisa de Assis. Jonatas revela que Elisa vai para Paris por 1 ano. Leila pergunta se ele vai junto. Jonatas nega e diz que a ruiva escolheu o que é melhor para a carreira dela. Leila diz que é como ela faz sempre e que Elisa sempre pensa nela primeiro. Leila se desculpa por ter falado isso e sai. Jonatas, depois da sessão de fotos, leva a mãe para conhecer o Flor do Lácio. Ela apresenta a mãe para a Gilda e Hugo. Gilda diz que Elisa deu uma saidinha, mas a ruiva chega com o Arthur e Rosângela diz que ela já tá chegando e que pelo visto está bem acompanhada. No carro, Elisa vai saindo e Arthur diz que depois eles continuam o passeio por Paris. Elisa cumprimenta Jonatas e Rosângela e diz que ficou surpresa com a presença da sogra. Rosângela diz que também ficou surpresa. O clima fica estranho e Elisa diz que Arthur está preparando ela para Paris. Arthur sai do carro e diz que, modéstia à parte, ele é um ótimo professor e diz que Paris tem vários costumes diferentes. Elisa diz que também eles bufam lá e dá uma bufada para Arthur. Jonatas diz que parece que ele já viu esse filme. Rosângela diz que também e que não gostou nem um pouco do final. Elisa diz que é melhor eles não reprisarem. Arthur diz que ele acha que é sempre bom reprisar. Jonatas diz que ninguém perguntou nada para ele. Gilda fala para a filha e Jonatas irem dar uma volta e conversar um pouco. Rosângela pergunta se tem algum ponto de ônibus por ali. Arthur diz que ele dá uma carona para Rosângela e a mãe do Carrapato acaba aceitando. Enquanto todo mundo está lá fora, Carlinhos vai até o caixa escondido e pega o dinheiro que Gilda tinha deixado lá. No carro de Arthur, Rosângela diz que vai aproveitar que estão só os dois ali e vai dizer uma coisa. Ela revela que acha que Arthur é um pedaço de mau caminho e fala para Arthur deixar Elisa e Jonatas em paz, porque o filho é louco pela ruiva. Arthur diz que Elisa tem que decidir isso. Rosângela diz que ele tem razão, mas que a sonsa
da Ruiva não decide, mas ela começa a falar da situação dela e Floresval. Arthur acha estranho, mas ela diz que está misturando tudo. Elisa e Jonatas vão andando, mas Jonatas pede desculpas por ter sido grosso e pergunta como foi a aula da menina. Elisa diz que foi muito engraçada e vai falando o que rolou na aula. Jonatas diz que Paris deve ser lindo. Elisa diz que fica imaginando eles dois passeando por lá. Jonatas diz que ela não vai se livrar dele tão fácil e diz que ama ela. Gilda vai conferir se o dinheiro está na gaveta e ela percebe que não. Ela chama Riscado e pergunta se ele pegou o dinheiro, mas Riscado diz que não e sai. Gilda vai falar com Hugo e diz que o dinheiro sumiu de novo. Hugo fala para ela procurar direito. Gilda diz que ela já olhou e que só ela e Riscado sabiam onde estavam e que o Riscado é o ladrão. Lili fica sabendo por telefone que o resultado do exame já saiu. Ela entra no site e olha o resultado e fica muito nervosa. No Flor do Lácio, Gilda vai falando para Riscado confessar que foi ele e que isso é crime. Elisa chega e pergunta o que está acontecendo. Riscado diz que Gilda está acusando ele de ter roubado dinheiro. Gilda diz que se ele devolver tudo agora, ela promete que não chama a polícia. Elisa diz que tem certeza que Riscado não fez isso. Gilda diz que não vai chamar a polícia, mas ali ele não pode trabalhar mais. Carlinhos e Daisy vão assistindo a cena e Riscado diz que ele não quer trabalhar com quem acha que ele é ladrão. Ele então tira o uniforme, se despede das crianças e sai. E Carlinhos fica triste com a situação. Fabinho entra na sala de Germano e estranha o pai estar na empresa ainda. Germano diz que ficou sabendo de uma coisa que tirou o chão dele. Fabinho diz que ele já sabia que a mãe estava grávida, mas que ela estava esperando sair o exame para contar para ele. Germano diz que pode não ser o pai da criança. Fabinho diz que às vezes isso é para colocar o amor deles à prova. No seu apartamento, Floresval atende a porta e se depara com Rosângela. Ele pergunta por que ela está lá. Rosângela diz que foi abrir o coração para ele e diz que foi orgulhosa e covarde. Ela então diz que ela é que vai fazer o pedido e pede para Floresval casar com ela. Na mansão, Germano chega e Lili diz que estava preocupada e na lata revela que está grávida. Germano diz que sabe. Lili pergunta como. Germano diz que não sabe nem por onde começar e diz que não se importa de quem é o pai dessa criança. Ele vai ser o filho deles e revela que ama a Lili mais do que tudo e que vai amar essa criança também, mesmo que ela seja a filha do Rafael, e que ele vai amar essa criança como ama Sofia, Fabinho e Elisa. Lili fica chocada com a situação. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!